É o seguinte, vai esfriar muito nos próximos dias e você que cria ou quer criar abelha sem ferrão tem que ficar muito atento com isso, justamente porque o frio pode ser muito prejudicial para as suas abelhas. E eu não sei se você percebeu, eu sempre gravo meus vídeos perto das abelhas sem ferrão, mas hoje estou aqui no estúdio justamente porque o frio já está trazendo os problemas aqui para minha região. Eu estou no litoral norte de São Paulo e está começando a ventar muito aqui, justamente por conta dessa massa de ar frio que está chegando, e eu estou gravando esse vídeo hoje para fazer um alerta para vocês que criam abelha sem ferrão, para vocês entenderem o que fazer, o que não fazer, o que vocês devem saber com relação a esse frio extremo que está chegando, para preparar suas colônias para lidar com isso, para que você não tenha perdas no seu meliponário. Essas indicações vão ajudar e muito você que cria abelha sem ferrão, está em locais frios, está suscetível a essas mudanças de temperatura. O que nós devemos, como meliponicultores, preparar, o que nós devemos fazer, o que não fazer, o que nós devemos saber para conseguir entender o que fazer, né? Como ajudar as nossas abelhas nesse período crítico. Antes de falar para vocês indicações de manejo do que fazer e do que não fazer, existem algumas coisas importantes que eu preciso que você saiba, se você está começando agora, se já é mais experiente, com relação ao frio e as abelhas sem ferrão. Afinal, para a gente colocar algum manejo em prática, para controlar ou para ajudar a evitar os problemas causados pelo frio, a gente tem que entender o porquê, né? O frio causa problemas. Resumidamente falando, na criação de abelhas sem ferrão, a gente está trabalhando, é claro, com animais, são seres vivos e ele tem, sim, suas limitações. No caso das abelhas sem ferrão, especificamente falando, elas são animais, falando a nível de colônia, tá? São animais heterotérmicos, ou seja, as abelhas, nas nossas colônias de abelhas nativas, elas dependem da temperatura ambiente externa, mas elas também podem gerar a sua própria temperatura, equilibrando a temperatura do ninho. A grande questão que fica a partir disso é que, quando a temperatura externa está muito distoante da temperatura interna, as abelhas precisam agir no controle dessa temperatura para estabilizar na temperatura que o ninho precisa para o seu bom desenvolvimento, que fica entre 30 e 32 graus. O grande X da questão é que o café é muito bom. Eu vou tomar um golinho. É que quando as colônias precisam trabalhar para equilibrar a temperatura, elas estão gastando recursos. E é aí que mora o perigo, porque agora no período de inverno, os recursos já são escassos naturalmente. Então as colônias elas já trabalham em economia. Se chega uma frente fria, por exemplo, a gente está falando de frio, então eu vou falar especificamente do frio, mas o calor também pode trazer problemas quando ele é excessivo. Mas no caso dessas temperaturas excessivas, a colônia precisa manter a temperatura interna do ninho entre os 30 e 32 graus. Quando está muito quente, elas vão trabalhar batendo asas excessivamente na entrada da colônia para trocar esse ar interno muito quente pelo ar exterior, né? Fazer essas trocas gasosas, trazer mais umidade para o ninho para ajudar a resfriar. Porém, quando está frio, essas abelhas elas vão consumir muitos recursos, atenção para isso, consumir muitos recursos, para gerar uma excitação dos músculos locomotores, ou seja, elas vão vibrar os músculos das asas, os músculos das pernas, para gerar justamente aquecimento nesses músculos. Então, essa raspagem, vibração que elas vão fazendo umas junto com as outras, agrupadas em cima dos discos de cria, gera um aquecimento para preservar a temperatura correta dentro do ninho. Só que para fazer isso, essas abelhas têm que gastar muita energia. Como uma máquina funcionando, trabalhando no limite do limite, ela tem que gastar muita energia. E isso vai drenando o alimento estocado no ninho, prejudicando muito o desenvolvimento futuro dessa colônia. E é justamente por isso que o frio é tão prejudicial para as abelhas, principalmente essas ondas mais intensas de frio, porque além de causar este problema que o frio em geral causa, o frio extremo ele vai causar uma letargia nas abelhas das colônias de abelhas sem ferrão, que estão em locais que vão esfriar muito. Gente, segundo pesquisas, a temperatura limite para uma colônia de abelha sem ferrão estar dentro do que é considerado seguro para o seu desenvolvimento é 5 graus. Isso para colônias de espécies que já são adaptadas, que já são ocorrentes em locais mais frios e genótipos mais resistentes. Então, baixou dos 5 graus, essa colônia já está no extremo do extremo do extremo para o seu desenvolvimento. Ela então precisa adotar algumas medidas de contenção mesmo para sobrevivência. Então, essas colônias que estão em temperaturas abaixo dos 5 graus, normalmente elas apresentam alguns sinais que são muito específicos desses períodos de baixas temperaturas, como, por exemplo, abelhas em letargia, né? Como assim letargia, Gabriel? As abelhas, elas ficam paradas. Se você perceber, se você olhar a sua colônia no momento de muito frio, você vai ver que todas as operárias estão assim, ó, paradas.
justamente porque está tão frio que os músculos locomotores dessas abelhas, eles não estão trabalhando, ela não consegue, é como se você tivesse tão frio que você não conseguisse esticar o seu braço, ou andar direito, se movimentar. É justamente isso que acontece com as colônias. Então, isso vai causar um severo problema no aquecimento das crias do ninho. Justamente porque se essas abelhas não conseguem se locomover, como é que elas vão conseguir gerar temperatura? Além disso, tem outra coisa que eu preciso que você entenda sobre o frio e este período que a gente está passando, que é justamente um comportamento das abelhas sem ferrão chamado de diapausa. Já ouviu esse nome? Diapausa? Pois é. No sul e no sudeste, muitas colônias de algumas espécies específicas que praticam essa ação, a diapausa, neste período em que a gente está atravessando, por conta da redução das temperaturas, da redução dos recursos, essas colônias elas pausam a postura temporariamente. Isso já foi relatado por muitos meliponicultores, eu mesmo já tive a experiência de conviver com a diapausa nos projetos que a gente realiza no sul do Brasil, e é um comportamento muito frequente entre as espécies mais ocorrentes e mais criadas no sul, como por exemplo a Melipona quadrifaciata, que é a MQQ, a Guaraipu negra, a Melipona bicolor Schenck, a Manduri obscura, né, que é a Melipona obscura, a Manduri preta, a Manduri do sul do Brasil, exclusiva daquela região, entre outras espécies. Mas principalmente para essas três, que são as melíponas mais criadas do sul do Brasil, é comum para Mandaçá e Manduri especificamente realizar a diapausa nesse período em que estamos. Então, se você observar sua colônia e não perceber discos de cria durante esse período que vai entre março, abril, maio, até junho, julho, no finalzinho de julho, é comum justamente por conta da prática da diapausa. A diapausa, gente, ela é uma ação que as colônias desempenham, realizam, justamente como uma estratégia de economia de recurso, porque quando elas pausam a postura, elas reduzem o número de operários que está dentro do ninho. A partir dessa redução, são menos operários que estarão consumindo alimento e, consequentemente, essa colônia ela tem projeções de sobreviver por mais tempo. Então, uma estratégia de controle populacional para redução de recursos e sobrevivência durante o período mais frio. Então, é comum que eles realizem a diapausa nesse período, não se assuste com isso. Ela vai passar depois de um tempo na saída do inverno para início da primavera. Só que isso não tira o fato e o dever do meliponicultor de oferecer as suplementações corretas para essa colônia. Ela entrar na diapausa não significa que você precisa parar de ajudar. Não, é importante você continuar realizando os manejos que eu vou explicar nesse vídeo para manter essa colônia viva até que ela retorne da diapausa, senão não vai adiantar de nada, ela vai acabar morrendo no meio desse caminho. Combinado? Entendido isso, então vamos entender o que você não deve fazer durante esse período que vamos atravessar essa semana. Isso vale para o resto do inverno e para outros invernos também com as suas abelhas sem ferrão. Primeira coisa, nunca abra a colônia toda hora. Não sei se você já faz isso, se você já pensou em fazer isso. É normal que meliponicultores iniciantes, por conta da curiosidade, fiquem abrindo a caixa toda hora. Isso gera severos problemas e eu já expliquei em outros vídeos. Abrir a caixa toda hora, primeiro, desequilibra a temperatura interna do ninho que as abelhas lutam para manter e gastam muito recurso para manter. Isso já é um problema. Segundo, problema maior ainda, quando você abre a colônia, você dispersa os feromônios da rainha. E essa rainha vai ter que parar a postura que já está escassa ou inexistente nesse período para retomar o controle dessa colônia. E se você faz isso sucessivamente, essas operárias da colônia entendem que a rainha não está dando conta do recado. Então elas podem executar essa rainha e na falta de outra, a colônia fica órfã de rainha, gerando o que a gente chama popularmente de colônia zanganeira, que daí já o circo já está formado. E aí o problema já é muito maior e muito mais difícil de resolver, muito mais problemático para o meliponicultor, e a chance dessa colônia morrer é muito mais alta. Tá? Além disso, uma coisa que você nunca deve fazer neste período em que estamos: deixar abelhas, colônias de abelhas sem ferrão em iscas PET que estão desprotegidas. Primeiro, deixar em isca PET já é um problema. Se tu deixa uma colônia em isca PET durante o período de inverno, você está, de certa forma, contribuindo para que essa colônia se prejudique, para que essa colônia subdesenvolva nesse período. Olha o tamanho da espessura de uma caixa de madeira adequada para o clima mais frio, de 4 centímetros, né? Com madeira porosa. Olha a espessura. Agora tu pega uma garrafa PET. Qual que é a espessura da garrafa PET? Ah, Gabriel, mas eu botei plástico bolha, várias camadas. Meu amigo, menos de 5 graus, o plástico bolha também tem dificuldade de manter a termorregulação. Então, manter abelhas em iscas PET nesses períodos de extremo frio é prejudicial para as colônias. Então, se você tiver um tempinho antes de chegar esse período mais frio que está previsto para começar a partir de quarta-feira, né?
ir até quinta-feira no seu ápice e depois começar a neutralizar, se você tiver a possibilidade, transfira essa colônia para uma caixa racional. Só toma cuidado para não fazer uma transferência em um momento que está muito frio, expondo essa colônia ao clima externo. Se já tiver muito frio na sua região, aí dá umas boas enroladas nessa isca no plástico bolha, durante a noite fecha a isca, traz ela para sua casa e deixa ela fechada durante todo o período de frio. Retorna ela para o local depois, porque deixar ela no local esfriando, congelando nesses climas mais frios, é pior do que você deixar ela fechada durante uns 3 ou 4 dias até o frio passar aí dentro da sua casa, tá? Então isso pode ser uma ajuda aí para você durante esse período também para suas colônias, caso você não consiga transferir. Agora, liberou um espacinho de tempo, deu uma esquentadinha, transfere para a caixa racional para você conseguir suplementar ela na caixa, e assim você consegue oferecer recursos para ela conseguir passar por esse período e também para ela ter um conforto térmico maior já na caixa racional. Isso também é muito importante. Terceira e última coisa, oferecer suplemento durante o pico das temperaturas baixas, ou seja, durante os momentos e dias mais frios que a gente vai enfrentar. Por que você não deve oferecer suplemento durante os dias mais frios? É muito simples. Lembra que eu expliquei que as abelhas entram em letargia nesse período frio? Elas param completamente de se mexer. Se você oferecer alimentação durante este momento em que elas pararam de se mexer, o que vai acontecer com essa alimentação? Ela não vai ser consumida. As abelhas não vão puxar, né, que a gente diz, puxar esse recurso, porque elas não conseguem. Então, se for um xarope de água e açúcar, ele pode acabar fermentando depois de um tempo. Se for papinha proteica ou bombom de pólen, pode abrir espaço para florídeo chegar. Então é melhor você dar uma segurada na suplementação, ou oferecer suplementação durante a noite, caso a colônia esteja dentro da sua casa, que eu vou explicar uma das coisas que você vai fazer para lidar com o frio. Caso ela esteja dentro da sua casa, um ambiente controlado, um pouco mais quente, esteja mais ativa, aí você oferece um pouco de suplementação. Mas você tem que ficar de olho para ver se ela vai consumir. Mas se ela estiver para fora, no frio extremo, elas vão entrar em letargia nesse período mais frio, para as regiões mais frias, e não vão conseguir consumir esse alimento. Vão conseguir consumir só depois que esquentar um pouco e já pode estar fermentado, estragado. Então é uma coisa que você tem que ficar de olho, beleza? Sabendo o que não fazer, eu vou te explicar agora então o que você deve aplicar para proteger suas abelhas nesse período mais frio. Preste muita atenção. Primeira coisa, isso aí é regra para inverno, suplementação de emergência para inverno. Só que o que eu aconselho, como eu acabei de explicar, oferecer essa suplementação antes das temperaturas mais baixas chegarem. Não adianta você querer na quinta-feira, na quarta-feira, quando vai esfriar muito, oferecer o suplemento, que elas não vão conseguir puxar. Tu tem que oferecer o quanto antes desse frio chegar, ou durante o momento mais quente do dia, para que elas consigam absorver essa alimentação. Beleza? Qual que é o tipo de alimento que você vai oferecer? Os 3 mais importantes. Energético, que é o xarope de água e açúcar. Proteico, que nesse caso é a papinha proteica. Aquela absorção rápida, tem que ser rápida a absorção para passar esse período. Depois que passou o frio, aí tu usa o bombom de pólen. Mas se tu tem papinha guardada, estocado na nossa loja oficial lá em Empório Ama, a gente tá comercializando inclusive a papinha, vale a pena dar uma olhada que tem umas promoções lá. Se tu tiver papinha estocado aí, utiliza essa papinha que você tem, porque é um período necessário, é um período emergencial em que a papinha entra muito bem para suplementação. Beleza? Além disso, ceramista. É importante que seja uma ceramista de qualidade, maleável, tá? Para que a colônia consiga aproveitar, estruturar invólucro, que é uma estrutura muito importante para controle térmico do ninho. Estruturar, construir células de cria-pote de alimento, que são coisas muito importantes para o desenvolvimento e crescimento do ninho neste período, que é um período muito carente do desenvolvimento e crescimento das colônias. Combinado? Ó, você tem um adendo com relação à alimentação energética que você vai oferecer. Não adianta ficar oferecendo xarope muito líquido. Por que não adianta, Gabriel? Porque elas vão precisar processar esse xarope, vai dar trabalho para elas. Então não adianta. Pensa só, o que a gente quer nesse período aqui é ajudar as colônias emergencialmente. A gente está passando por um problema. É como se fosse um período de crise na criação de abelha sem ferrão. Quando você oferece um suplemento que a colônia tem que trabalhar nele para conseguir aproveitar, como é o caso do bombom de pólen, como é o caso do xarope muito líquido, você, ao invés de ajudar essa colônia emergencialmente, você está dando um trabalho para ela, que ela não vai conseguir cumprir, porque ela está num período crítico. Eu já expliquei o porquê que ela não vai conseguir trabalhar nesse período para vocês. Então o que você tem que fazer com relação ao xarope? Você tem que oferecer um xarope mais concentrado em energia, ou seja, mais concentrado em açúcar. Ao invés de você fazer a receita padrão, 50% açúcar, 50% água, faça a receita de 70% açúcar e 30% água, que é muito mais próxima do mel, propriamente dito. Então, elas terão pouco trabalho para transformar esse xarope em mel.
vai gerar pouca umidade, vai dar menos gasto energético e, consequentemente, o potencial energético desse xarope vai ser maior para essa colônia. Mas, Gabriel, é muito açúcar, não dilui. Esquenta um pouco de água, dilui na água quente, depois você completa com água. Dá um jeito, bate no liquidificador, dá um jeito para diluir, mas ofereça o xarope mais concentrado em energia, ou seja, em açúcar, tá bom? Sabendo disso, segunda coisa que você deve fazer, proteção externa no piquete ou na caixa. Isso é importante caso a caixa fique do lado externo da sua casa e você esteja em regiões que vão baixar dos 5 graus Celsius. É importantíssimo que você faça essa proteção, mesmo que a caixa tenha uma espessura mais grossa, tá? Como assim, Gabriel? Que proteção que eu tenho que fazer? Se for um piquete individual, que são aqueles palanques que a gente apoia caixas individualmente, você pode fazer um caixote nesse piquete, pode ser de isopor. Eu faço normalmente nos projetos que a gente realiza de consultoria de madeira, né? Esse caixote de madeira ele vai criar ali, se for bem fechadinho, bem isolado, um microclima nesse espaço que vai evitar que chuva, em alguns casos, em algumas regiões do Brasil, que a neve incida sobre as caixas e acabe reduzindo muito a temperatura dessas colônias. Isso já é uma proteção. Outra coisa que eu aconselho, caso a caixa fique para o lado externo, não esteja em piquete, esteja no meliponário coletivo. Como não tem como proteger todo o meliponário coletivo, aí você faz proteções individuais nas caixas, com folhas de isopor. Pode ser folhas finas mesmo, de 1 centímetro. Você vai recortar a folha e forrar do lado de fora da caixa. Assim você cria mais uma camada de isolamento para essa colônia, para essa caixa que está ali lidando com as baixas temperaturas. Esse manejo pode ajudar bastante as colônias a manterem um pouco dessa temperatura que elas vão precisar gerar neste período para conseguirem sobreviver, combinado? Agora, de fato, né? Aí vem a terceira coisa, a terceira ação. Se você tem poucas colônias, eu aconselho que você faça isso como uma medida crítica de contenção de crise, tá? Caso você tenha muitas colônias e não consiga fazer esse manejo, aí você pode arrumar um jeito de proteção, de proteger um heliponário externamente, né? Alguma forma de evitar que a umidade, que a chuva, que a neve, que o frio esteja muito presente nessas colônias que você mantém. Agora, você tem poucas caixas, pouca quantidade de caixas. Uma coisa que você pode fazer para ajudar muito e controlar bastante mesmo os riscos e os problemas gerados por conta do frio é levar essas colônias para dentro da sua casa ou para dentro de algum local protegido. Por que eu digo que é quando tem menor quantidade? Porque senão fica muito custoso, muito trabalhoso fazer isso com centenas de caixas. Agora, se você tem uma dezena ou até 2 dezenas, né, no mais custoso até algumas dezenas de caixas, daria para você fazer esse manejo de, durante o fim da tarde, quando elas já estão reclusas dentro da colônia, fechar as entradas, levar essas colônias para dentro de um local protegido, mantê-las fechadas durante os dias mais frios e nesse local, quem sabe, colocar algumas lâmpadas halógenas, daquelas que esquentam, para manter uma temperatura mais alta ali, né? E depois de passar dessa onda de frio, que a partir de quinta-feira ela já começa a dissipar e até o fim de semana já neutralizou, você devolve essas colônias, mas preste atenção, exatamente para o lugar que você removeu elas, senão você vai ter briga de abelha. Então você tem que numerar as colônias para você não ter confusão na hora de voltá-las para os locais originais de onde elas estavam, tá? E lembre-se, se elas ficarem fechadas por mais de 2, 3 dias, é importantíssimo que você ofereça suplementação de reforço. Eu ofereceria todos os dias, uma vez aí no dia, pode ser durante a noite, você chega lá e oferece um pouco de alimento para cada uma das colônias que está fechada, para você manter elas suplementadas durante esse período de reclusão e depois que liberá-las estarem tranquilas para voltar ao trabalho, já num período com frio mais controlado, tá bom? Por fim, mais ou menos importante, isso daqui é para quem vai deixar as colônias no ambiente externo, quem não consegue trazer para dentro de casa porque ou tá muito longe ou porque tem muitas caixas. Pelo amor de Deus, se a proteção das suas caixas não estiver 100%, reforce essa proteção, principalmente para evitar chuva na caixa, umedecer a caixa, vento na caixa ou neve em algumas regiões na caixa. Porque quando vento, neve ou chuva incidem diretamente sobre a madeira da caixa, elas vão reduzir a temperatura externa dessa madeira, o que vai influenciar diretamente na redução da temperatura interna também, prejudicando em muito a termorregulação que essas abelhas vão estar lutando com o máximo das suas vidas e capacidades para poder manter.
Então é importantíssimo que você ofereça essa proteção. Então, se tem um piso pequeno ou alguma estrutura de telhado pequena, tenta dar uma expandida, aumentar, proteger um pouco mais, forrar um saco em volta da caixa, deixar só a entrada de fora, para ver se você consegue evitar que a umidade, que chuva, que vento excessivo incidam diretamente sobre a caixa, reduzindo a temperatura dela. Mais uma vez, eu agradeço a presença e a participação de todos vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, combinado? Um grande abraço do maior abelha de todo e até os próximos vídeos aqui do canal Abelha no Mundo Afora. Qualquer dúvida sobre o frio e as abelhas sem ferrão, deixa aqui embaixo desse vídeo que a gente vai ter o prazer de poder auxiliar a vocês. Lembrando, sugestões de vídeos, pode comentar aqui embaixo também que a gente tá de olho para trazer mais conteúdos aqui pro canal. Um abraço, pessoal, que acompanha até agora. Tchau, tchau e até a próxima. Fui!